que ponto chegamos? Um mentiroso confesso, flagrado em vídeo, se gabando de inventar, exagerar números da miséria no país, Lula vive alardeando que é inocente, que foi absolvido pela justiça brasileira e por organismos internacionais. Essa ladainha inverídica é um mantra da propaganda petista que se apoia naquela ideia de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Lula repete tanto essa lenga-lenga da sua inocência que não seria de espantar que ele já tenha se convencido da própria narrativa falaciosa e que tenha deletado da memória os milhões de reais que recebeu em vantagens indevidas. Parafraseando o escritor moçambicano Mia Couto, Lula esquece para ter passado e mente para ter futuro. E, de fato, Lula se tornou um escravo das suas mentiras. E essa campanha eleitoral está confrontando Lula com o seu maior pesadelo, a verdade dos fatos, especialmente quando a pauta é corrupção. Nesse primeiro debate, todos os candidatos foram unânimes em condenar, em denunciar a improbidade dos governos petistas, até mesmo Ciro Gomes, um antigo aliado e expoente da esquerda brasileira. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Olha, Essa o Lula sentiu, até gaguejou na hora de responder. E isso que nosso Pinóquio de São Bernardo já estava bem ressentido com o novo apelido que ganhou do seu pupilo rebelde. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativa. Pois é, um encantador de serpentes que quer voltar à cena do crime. E para desespero da arquibancada vermelha, o Lula não estava num dia bom, estava inseguro, tenso, evasivo. Tanto que na hora de devolver a gentileza, ele levantou a bola para o Ciro cortar. eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. E aqui é importante destacar que, excepcionalmente, essa foi uma declaração verdadeira do Lula. Até porque, na ocasião, ele estava preso na Polícia Federal. Um fato que o Ciro Gomes fez questão de pontuar aos berros, o que tirou o Lula do sério. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. Além de mentiroso, é presunçoso. Lula não foi preso por motivos eleitorais. Ele foi preso por praticar crimes, simples assim. 10 juízes, desembargadores e ministros, inclusive magistrados indicados pelo PT, condenaram Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. E mesmo que ele tivesse solto, em 2018, ele não poderia concorrer às eleições em razão da lei da ficha limpa. Sem mais delongas, vamos ao discurso dissimulado e vitimista em que Lula mente como respira. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente, ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Que tal abrir o dicionário? Inocente, aquele que não cometeu ato ilícito. Ocorre que, segundo julgamentos de primeira instância, de segunda instância e do Tribunal Recursal, Lula cometeu crimes, tanto que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro após anos de investigação e processo. Então, esse é o primeiro ponto. Lula não é inocente, porque a justiça nos deu a certeza de que ele praticou delitos graves. Outra coisa, Lula nunca foi absolvido dos crimes pelos quais foi condenado. O que aconteceu foi o seguinte: um belo dia, o STF mudou seu entendimento e estabeleceu que os processos da Lava Jato não deveriam ter sido julgados em Curitiba, mas em Brasília. Ao fazer isso, todas as sentenças condenatórias foram anuladas e o processo voltou praticamente a estaca zero. Acontece que Lula já é um senhor de idade e alguns dos crimes que ele praticou haviam prescrito, ou seja, pela demora em processar, a justiça perdeu o direito de punir. Num segundo momento, o STF também declarou que o ex-juiz Sérgio Moro não foi imparcial na condução do processo na primeira instância, o que anulou muitos atos judiciais e enterrou de vez a chance de Lula responder pelos crimes que praticou. Portanto, que fique registrado, Lula não foi absolvido de todos os seus processos, muito menos na ONU, onde ele sequer foi julgado. Lula se beneficiou da passagem do tempo e de decisões controversas do STF. Primeiro, uma mudança de CEP da jurisdição e depois uma declaração de suspeição de apenas um dos 10 juízes que analisaram e que julgaram as ações penais.
E vamos combinar que anular um processo ou ter um crime prescrito é muito diferente de absolver um acusado. E manobras jurídicas ainda não têm o poder de mudar o passado.